Desde cedo, ouvimos que existe uma fórmula para o sucesso: estudar, fazer faculdade e conseguir um bom emprego. No entanto, o tempo mostrou que seguir esses passos não é mais suficiente. E com o sucesso cada vez mais difícil de alcançar, a cultura da pressão fez com que estar sempre ocupado deixasse de ser uma escolha, tornando-se quase uma obrigação para quem quer conquistar um lugar de destaque. Só que pressão em excesso não gera resultados, gera burnout. Essa é a realidade da geração Z, jovens que cresceram acreditando em um futuro promissor, impulsionado pela tecnologia e inovação, mas que se depara com um mercado ainda preso a modelos antigos, marcado por uma pressão contínua de resultados. Chamados de Gen Z, há quem veja essa geração como um ativo valioso, o futuro do trabalho, e há quem acha que são apenas arrogantes, que não gostam de seguir regras e nem querem trabalhar de verdade. Mas, quem são de fato esses Gen Zs? Por que incomodam tanto o mercado de trabalho? E o que essa cultura da pressão nos revela sobre o modelo de trabalho atual? Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se comum dividir a sociedade em gerações, com base em comportamentos, valores e contextos históricos. Seguindo a lógica alfabética que nomeia essas gerações, surgiu a Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre meados de 1997 e 2010. Um grupo de pessoas que cresceu enquanto a internet se popularizava com as redes sociais, consolidando uma nova forma de se comunicar e aprender. Com isso, tornou-se comum lidar com tudo online, desde pesquisas escolares até as amizades, fazendo com que muitos desses jovens limitassem suas interações sociais em diversos momentos, optando por ficar atrás de uma tela, consumindo conteúdos rápidos e superficiais. A consequência disso é uma dificuldade crescente nas interações presenciais, acompanhada de uma ansiedade constante, agravada pela comparação frequente com padrões muitas vezes irreais. Mas os desafios não vieram apenas do mundo digital. A trajetória dessa geração também foi marcada por eventos históricos de grande impacto: a pandemia global, crises financeiras e políticas, colapsos climáticos, aumento do desemprego e o crescimento dos divórcios entre seus pais. Essas experiências impactaram o mundo inteiro e, para jovens em formação, intensificaram a incerteza sobre o futuro profissional e pessoal. Porém, também fortaleceu a resiliência e a capacidade de adaptação, moldando uma geração reconhecida por sua identidade única. Essa identidade sofre críticas severas. Termos como preguiçosos, mimados, descompromissados são frequentemente atribuídos à geração Z. O filósofo Luiz Felipe Pondé, por exemplo, afirma que essa geração tem dificuldade em lidar com os desafios e espera que a dinâmica social se adapte a ela, em vez de ser o contrário. Mas será que isso é realmente um problema exclusivo dessa geração ou apenas mais um ciclo repetitivo da sociedade? Em 2013, a revista Time chamou os milênios, jovens nascidos entre 1981 e 1996, de narcisistas e obcecados por reconhecimento, mostrando que, historicamente, gerações anteriores sempre enxergaram as seguintes como problemáticas ou frágeis, ignorando o contexto que as moldou. No entanto, mesmo sendo visto por alguns como uma geração problemática, a presença da geração Z na sociedade não pode ser ignorada. Segundo um estudo conduzido pela NIQ em parceria com o Laboratório Mundial de Dados, em junho de 2024, essa geração já representa 25% da população mundial. Além disso, está assumindo um papel cada vez mais dominante no cenário profissional. De acordo com o grupo Manpower, referência mundial em estratégias de recrutamento e gestão de talentos, a geração Z deverá compor 58% da força de trabalho até 2030. Essa presença já provoca consequências visíveis no mercado de trabalho, como o fim da era workaholic. Durante muito tempo, ser workaholic foi quase uma moda. Trabalhar sem parar, fazer horas extras e colocar a carreira acima de tudo era visto como um sinal de sucesso e admiração. Agora, porém, esse comportamento vem sendo substituído por uma nova mentalidade, que busca equilíbrio, qualidade de vida e propósito no que se faz. Devido ao fato de que para a geração Z, sucesso não é só status ou salário, é ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, exercendo uma atividade que faça sentido. Mas se tudo que esses jovens querem é sentido no trabalho e qualidade de vida, por que isso incomoda tanto o mercado de trabalho atual? Eu, com 19 anos, já fui recusada em várias oportunidades de emprego porque achavam que eu não era boa o suficiente por conta do meu currículo. Eu sou bem ansioso no trabalho, ainda mais aqui que a gente trabalha com resultado, né?
Atualmente, 3 em cada 10 recrutadores evitam contratar jovens da geração Z, preferindo candidatos mais experientes. É que do ponto de vista dos profissionais de RH, 58% desses jovens se apresentam com vestimentas inadequadas. 57% não mantêm contato visual adequado, o que passa a ideia de desinteresse ou despreparo. E 42% têm pretensões salariais consideradas irreais. E como se não bastasse, quase metade desses jovens já admitiu distorcer informações em processos seletivos, o que aumenta ainda mais a desconfiança no momento da contratação. No dia a dia, a relação se torna ainda mais conturbada. Quase metade da geração Z usa as redes sociais para expor suas experiências negativas sobre trabalho. E 1 em cada 5 não responde a mensagens da empresa fora do horário de trabalho. Esses dados reforçam o que o mercado tem vivenciado: a dificuldade crescente em alinhar as expectativas dos jovens da geração Z com as demandas das empresas. Novos comportamentos têm surgido. Embora naturais para esses jovens, geram desconforto e resistência por parte das empresas. Entre esses hábitos, destacam-se as férias silenciosas, pausas feitas sem aviso prévio, a mini aposentadoria, que consiste em uma interrupção voluntária da carreira para preservar a saúde mental, e o ato de fingir que trabalha, sendo uma forma de lidar com ambientes cheios de desmotivação ou pressão excessiva. Para boa parte dessa geração, essas atitudes não são sinais de descompromisso, mas estratégias legítimas de sobrevivência em um mercado que ainda insiste em oferecer flexibilidade, segurança emocional e propósito. Esse olhar crítico sobre qualidade de vida também reflete na recusa em ocupar cargos de liderança. Assumir um posto de chefia não representa avanço, mas sim sacrifício. Afinal, eles cresceram vendo gestores sobrecarregados, presos a rotinas desgastantes e sem tempo para a vida pessoal, uma realidade que não desejam para si. Essa postura tem desafiado lideranças tradicionais, que veem nessas práticas sinais de falta de comprometimento ou de responsabilidade. Mais do que um choque de gerações, trata-se de uma mudança profunda nos modelos de trabalho, revelando o quanto as organizações precisam se adaptar para atrair e reter esses jovens talentos. Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn em 2024 revelou que 72% dos jovens já deixaram ou consideraram deixar empregos que não ofereciam políticas flexíveis, deixando claro que valoriza mais sua qualidade de vida do que o status profissional. A partir dessa nova perspectiva sobre carreira e propósito, surgiu o conceito lazy jobbing, ou trabalho preguiçoso. O movimento ganhou força nas redes sociais, conectando-se especialmente com a geração Z. A proposta é simples: um modelo de trabalho mais flexível, com menos exigências e menos glorificação da exaustão. Mas ao falarmos de segurança emocional, é impossível ignorar que a estabilidade financeira caminha junto. E é justamente aí que surge um dos grandes impasses para essa geração. Afinal, os diplomas já não garantem oportunidades como antes, e os salários, na maioria das vezes, mal cobrem o básico, mas dirá sonhar com uma casa própria. Enquanto isso, do outro lado da tela, acompanham as redes sociais exibirem uma realidade idealizada, que parece cada vez mais distante. A frustração só aumenta porque a vida real não tem seguido os valores que aprenderam a valorizar, deixando um sentimento constante de desânimo e dúvida sobre o futuro. Segundo a Associação Americana de Psicologia, mais de 90% dos jovens da geração Z já experimentaram pelo menos um sintoma físico ou emocional causado pelo estresse constante, uma verdadeira crise da felicidade. Na tentativa de conquistar equilíbrio e propósito de vida, muitos estão colocando em risco a saúde mental. Mas até que ponto essa busca tem valido a pena? Será que estamos diante de uma geração perdida ou de um apelo por mudanças que o mundo ainda insiste em ignorar? It is a great pleasure and honor to welcome you to the 16th annual meeting of the New Champions, Summer Davos. Em 2025, o Fórum Econômico Mundial trouxe o seguinte questionamento: a força de trabalho de amanhã mudou ontem. E agora? O que acontece com as empresas que querem estar preparadas para o futuro? Esse questionamento revela que o futuro do trabalho já começou a se desenhar, impulsionado por novas demandas, valores e tecnologias. E para as empresas, adaptar-se a essa nova realidade não é mais uma vantagem. É uma questão de sobrevivência e sucesso. Nesse contexto, fica claro que não é apenas a geração Z que desafia as estruturas tradicionais de mercado, mas sim todo o ecossistema que a envolve. Os Gen Zs representam apenas o estopim de uma transformação profunda e inevitável, que vai muito além do incômodo inicial que causam no mercado atual.
Os conflitos geracionais tendem a perder espaço e a colaboração multigeracional começa a ser tratada como uma estratégia de mercado, abandonando a lógica ultrapassada de que um grupo deve estar acima de outro, em conhecimento ou protagonismo. Cada geração tem algo valioso a ensinar e muito a aprender. Afinal, o sucesso das empresas dependerá da capacidade de construir equipes engajadas, criativas e resilientes. E para isso, é importante que as lideranças compreendam os diferentes contextos e desafios presentes no dia a dia. Nesse sentido, vemos que muitas empresas ainda caminham na contramão dessa evolução, ao exigirem experiência prévia até mesmo para cargos iniciantes, como o de assistente. A justificativa costuma ser a redução de riscos na contratação, especialmente diante dos currículos acadêmicos desatualizados. Embora profissionais experientes se adaptem mais rápido, essa prática é injusta e afasta talentos em potencial, além de dificultar a formação de equipes diversas e inovadoras. E em um cenário cada vez mais automatizado, as habilidades interpessoais e emocionais serão essenciais para se manter relevante. E é justamente nessa combinação entre tecnologia e humanidade que a geração Z acredita. E eles estão certos. Empatia, comunicação e outras habilidades humanas simplesmente não podem ser replicadas pela inteligência artificial. E esse receio de ser substituído pela tecnologia torna o desenvolvimento dessas habilidades uma forma de proteção diante das incertezas do futuro. Essa geração está atenta e, em muitos aspectos, já está alguns passos à frente. Um exemplo claro é a flexibilização do trabalho, que apesar das dúvidas de muitas empresas, se tornou uma realidade positiva na vida de muitos trabalhadores. Essa consciência também se reflete na forma como eles enxergam o sucesso profissional. Longe de ser um sinal de acomodação, essa postura representa uma rejeição aos modelos ultrapassados, que exigem renunciar à vida pessoal para alcançar a ascensão na carreira. Como destaca Elizabeth Faber, executiva da Deloitte, para formar líderes do futuro, as organizações precisam eliminar a ideia de que é preciso abrir mão da vida pessoal para ocupar cargos de liderança. Esse novo cenário traz à tona a necessidade de romper o silêncio sobre temas como estabilidade e valor de trabalho, assuntos que ainda carregam estigmas e precisam ser encarados de frente. Mas a inquietude dessa geração vai além do modelo de trabalho. Ela também questiona o sistema educacional tradicional. Vai ser mais importante que a escola te prepara para ser adulto, não, ela te prepara para fazer uma prova. A escola não está preparada para o futuro da nação. Eu falei, eu não vou fazer faculdade. Ele olhou assim, ele falou, você quer isso? Seus pais não, né? Eu falei, meus pais sabem muito bem que eu não vou fazer faculdade, eles estão muito felizes com isso. Muita gente pode aprender e tem muito conteúdo de graça, de qualidade na internet para você se especializar e aprender e resolver mais problemas. Embora muitos jovens da geração Z busquem caminhos mais conectados ao mercado, como marketing digital e experiências práticas, nem todos conseguem ter acesso a essas oportunidades. Os chamados neném, jovens que não estudam e nem trabalham, acabam presos a uma realidade marcada por formações desatualizadas e por um mercado de trabalho cada vez mais exigente. E no fim das contas, rotular uma geração inteira como preguiçosa e mimada parece mais fácil do que encarar o fato de que ela é, na verdade, fruto de contextos históricos. O que muitos enxergam como rebeldia ou falta de vontade é, na verdade, resistência a fazer parte de um sistema falho. Suas atitudes espantam porque expõem o quanto a sociedade ainda insiste em viver antigos padrões. E diante disso, a grande questão é: será que o problema está na geração ou na forma como resistimos às mudanças?